Alô, tudo bem? Estamos aqui de novo para a gente avançar o nosso curso de Economia e Gestão. Eu sou o professor Arroio e hoje nós vamos trabalhar um capítulo fundamental, que é o da microeconomia. Né? A economia, ela tem 3 capítulos básicos. 4, vamos dizer assim, para fazer completo. Tem os fundamentos, que a gente tem visto esses tempos, né, nas aulas passadas. Tem microeconomia, macroeconomia e desenvolvimento. São os 4 capítulos fundamentais da economia. Então, nós já vimos uma boa parte dos fundamentos, né? Esgotamos na aula passada, que foi sobre custo de oportunidade, e hoje nós vamos entrar no capítulo de microeconomia, que é um capítulo relativamente extenso, mas é fundamental porque trata muito da economia do cotidiano, daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, ajuda bastante a gente a entender o papel e a importância da economia. Então, a primeira coisa importante é que microeconomia e macroeconomia, eles não se diferenciam porque um é do pequeno e o outro é do grande, tá? Então, isso é importante você entender. Quando a gente fala micro e macroeconomia, nós estamos nos referindo a focos diferentes, né? Então, quando eu falo microeconomia, eu estou focando em todo o movimento da sociedade em torno do produto. É como se eu estivesse no microscópio, por isso micro. É como se eu estivesse no microscópio focando lá na unidade econômica do que gera movimento econômico, que é o produto, é a mercadoria, né? Então, eu vou pegar produto a produto, ok? Cada um, vou pegar o produto carro, eu vou pegar o produto sapato, eu vou pegar o produto abóbora. Então, quando eu estudo a economia a partir de cada produto, eu estou fazendo um estudo microeconômico. E eu posso, como eu falei agora, fazer um estudo de carro. Ora, a economia de carro é uma economia gigantesca. Então, quando eu estou falando em micro, eu não estou falando em pequeno, eu estou falando em focado. Eu estou falando em foco no produto. Quando eu falo em macroeconomia, eu estou falando da economia das nações, eu estou falando da economia das populações, né? Então, eu não estou focado em produto, eu estou focado no desempenho econômico das populações, das nações, dos grupos, das comunidades. Então, eu posso fazer um estudo macroeconômico de uma pequena comunidade. Como eu não estou focado em produto, eu estou fazendo um estudo macroeconômico. Então, a diferença entre micro e macro não é pequeno e grande, é a diferença de foco. Micro, foco no produto específico. Macro, foco no desempenho de uma população. Né? Pode ser uma comunidade, pode ser uma nação, pode ser o mundo todo, a humanidade toda, ok? Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Muito bem. Essa microeconomia, quando eu foco, né, e quando eu foco no produto, eu já tenho dois seres humanos envolvidos. O ser humano que oferta o produto, o ser humano que quer vender o produto, e o outro ser humano que quer comprar o produto, que demanda o produto, né? Produto, nós já vimos esse conceito de produto. Produto pode ser um bem físico ou pode ser um serviço, né? A gente já explicou, dar aula é um serviço, né? Então ele é imaterial, mas é fundamental para o funcionamento da sociedade, né? Conhecimento, construção de conhecimento. Mas pode ser um sapato, pode ser uma laranja, né? Então, veja, quando eu estou falando em produto, eu não estou especificando se é um bem ou se é um serviço, ok? Então, qualquer produto gera, de pronto, uma relação humana entre quem quer vender e quem quer comprar, ok? Então, esses envolvidos a gente chama de agentes econômicos, que a gente vai ver aqui embaixo, ok? Então, você vai ter os 2 principais agentes, que são as empresas e as famílias.
as empresas representando os ofertantes, né? E as famílias representando os demandantes. A relação básica, fundamental na economia, está aí, a partir do olhar microeconômico, a partir do tipo de foco que a gente dá na realidade, a partir da microeconomia, né? E é importante informar também que, veja, a macroeconomia só vai surgir a partir da crise, da grande crise mundial de 1929. Então, até 29, não existia macroeconomia. Foi um capítulo novo que surgiu para tentar resolver as causas do problema que teve na crise de 29, né, lá nos Estados Unidos. Coloca a crise de 1929 no Google que vocês vão ver, né, a fila de americano para tomar sopa, né, foi uma coisa muito grave. E se espalhou pelo mundo todo. O capítulo de microeconomia já existia desde a origem, lá desde as elaborações do Adam Smith, lá em 1700. Então, esse primeiro olhar já é um olhar tradicional da economia, mas que precisa sofrer ajustes. Então, essa relação entre empresas e famílias é a relação mais estudada, é a relação mais direta. Mas não se resume nisso. Quando a gente vai aprofundar, a gente vai ver que entre as empresas e famílias tem uma coisa chamada Estado. Olha aí nós, da gestão pública. Então, o Estado, ele intermedia as relações entre empresas e famílias, estabelecendo o regramento dessa relação. Então, os agentes econômicos básicos são empresas, famílias e o ordenamento institucional, que a gente já conversou sobre isso. Aqui representado pelo Estado, né, pela ordem pública. Então, você tem a relação entre pessoas jurídicas, pessoa física e o Estado como esfera pública. Então, isso é muito importante perceber, que toda economia, portanto, assim como lá o Aristóteles na Grécia, o próprio Adam Smith, né, o Jean-Baptiste Say, os clássicos elaboradores da economia, eles não falavam economia, eles falavam economia política. Porque, a verdade, a decisão econômica é sempre uma decisão política, porque afeta a polis, afeta as relações urbanas, afeta as relações de urbanidade. Quando eu estou falando de relação urbana, eu não estou falando só de cidade, estou falando de urbanidade, que é a relação entre os seres humanos, é a civilização. Então, portanto, a ciência econômica é uma ciência social, humana, portanto, atributo das decisões políticas. Então, é por isso que todo o compêndio, toda a literatura clássica da economia tem como agentes econômicos básicos as empresas, as famílias e o Estado. E vamos avançar aqui nessa percepção, ok? Então, você tem aqui já representada a sociedade, né? Então, esse mar de gente aí é a sociedade, que é a esfera do privado, né? Essa sociedade, ela tem duas estruturas fundamentais. Tem a dimensão da cultura e tem a dimensão da estrutura social e econômica, que é em classes sociais, né? Então, essa piramidezinha, essa pirâmide coloridinha, ela está representando a nossa estrutura socioeconômica, né? Então, a gente sabe que nós temos uma maioria da população que foi empobrecida, setores médios e setores de alta renda, que são a menor parte da sociedade, né? E essa sociedade como um todo, ela tem uma representação cultural da sua própria existência. Então, tem gente que está embaixo, pensa que está em cima, tem gente que está no meio, pensa que está embaixo. Então, por quê? Porque esta subjetividade que está nos cidadãos, que está nas pessoas, é fundamental para que a gente entenda a demanda dessas pessoas,
Então, você tem uma estrutura socioeconômica que se organiza por faixa de renda, mas eu tenho também uma outra estrutura cultural que influencia a formação escolar, que influencia a formação de diversos ângulos, né, em torno do conhecimento. Então, são duas expressões de como a sociedade se organiza. E essas duas expressões, a cultural, a subjetiva, a do conhecimento, ela se mistura com a estrutura de classes e vai gerar demandas e vai gerar processos político-econômicos na sociedade. E esses processos vão levar e vão pressionar quem está na esfera pública, porque a esfera pública vai regulamentar e regular essa relação entre empresas e famílias, como está na teoria clássica, né? Entre ofertantes e demandantes, né? Mas isso traz uma relação importante que a gente precisa ver. Porque é desta sociedade, e a sociologia moderna tem esse ponto em comum, é essa sociedade que vai formar o famoso, né, 3 poderes do Estado, né? Então, é a sociedade, a esfera privada, que é o berço da esfera pública. Não é o contrário. São as pessoas, ainda mais numa sociedade democrática, né, mesmo que uma democracia eleitoral, nós temos como expressão da esfera pública decisões, compreensões, visões culturais e a estrutura social representada nessa esfera pública. Então, o legislativo, o executivo e o judiciário surgem dessa construção social. A qualidade da operação do serviço público surge da qualidade das elaborações, das escolhas da sociedade, da esfera privada. Então, existe uma relação, né, intrínseca, ligada, uma relação visceral entre sociedade, esfera privada, e Estado, esfera pública, né? Só para chamar a atenção, isso que a gente chama de governo é o executivo. Então, esse conjunto de atores formam a base da economia. E veja a proximidade dessa estrutura com a própria estrutura da sociedade política, né? Então, para você ver que a economia ela passa por dentro, junto com as relações de poder da sociedade política. Então, a gente vai ficar agora por aqui, mas já a gente retoma a continuidade para mais um passo no tema microeconomia.